Olá, meus amigos, estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook do Jornal Extra. A Roda de Samba deu uma pequena paradinha depois do Carnaval, mas estamos de volta e não poderia estar melhor com o pessoal do musical Cartola. Eles fazem tão bem que eu vou apresentar assim, Dona Zica, Cartola e Deolinda. Mas não, estamos aqui com Virgínia Rosa. Obrigado, Virgínia. Obrigada a você pelo convite. Flávio Baurac. Muito obrigado. Aniversariante do dia. Eita. 51. Parabéns. Obrigado e parabéns, Baurac, por você estar aqui. E Adriana Lessa. Prazer estar aqui. Queridos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz de trazê-los porque eu fui ver semana passada, fui conferir lá no Teatro Carlos Gomes, aqui no Rio de Janeiro, o musical Cartola, O Mundo é um Moinho, e fiquei encantado com o trabalho deles e não podia deixar de trazer eles aqui para bater esse papo com a gente. Baurac, primeiro eu queria começar com você, que já tinha uma experiência com Cartola, né? Já tinha vivido Cartola lá atrás no espetáculo em 2004 e agora se reencontra com ele. Como é que foi esse reencontro? Sim, são essas coisas boas da vida, né? Que a gente tem que observá-las. Eu fiz em 2004 no CCBB um espetáculo chamado Obrigado Cartola, onde eu fazia o Cartola, e lá ela começou essa construção que desembocou em 2016 e agora 2017, né? Foi um presente que eu ganhei de 3 atrizes, que eu encontrei com elas quando elas eram bem jovens. E um dia elas falaram, nós queremos dar um presente a você. E aí o presente era, pode escolher, aí deram opções, falaram, que tal fazer o Cartola? Aí fica aquilo na minha cabeça, me remeteu à minha infância, naqueles discos. Eu falava, aquele moço do nariz pintado, quando eu era bem criança, né? E veio esse presente. Esse presente ficou em cartaz 2 meses no CCBB Teatro 1, aqui no Rio de Janeiro. E depois disso, ele parou, o espetáculo parou. E eu fiquei com uma frase na cabeça que ecoou por muito tempo, pensando assim, e agora? O que faço com tudo isso que eu construí? E o tempo passou, eu inclusive fiz algumas coisas por conta de ter feito o espetáculo, fiz um show com Beth Carvalho na temporada dela, fiz 100 anos de Cartola a convite da Nilcemar Nogueira, né, a neta dele. E fiz uma participação numa série na Globo, também fazendo Cartola. Depois eu falei, chega, agora eu quero, né, vamos partir para outras coisas. E um dia eu estou andando pelo Baixo Gávea, encontro o Jô Santana, um dos produtores, o produtor, né, na verdade, e o Renato, e de repente falou, você quer fazer Cartola? Acabei de falar com a Nilcemar, hoje, algumas horas atrás, ela falou, só pode ser o Baurac, e eu fico muito feliz por isso. E, enfim, estou aí. Aí tive que segurar minha onda com o elenco. Falei para o diretor Roberto Lage, não vou chegar com nada pronto. Repeti várias vezes, eu acho que ele nem aguentava mais eu falando isso. Eu falei, não vou chegar com nada pronto, vou chegar zerado para reconstruir isso numa outra época, com outras pessoas, com outra energia. Seria muito fácil para você já chegar com toda a tua referência que você já tinha, né? E até eu acho um pouco egoísta, né? Porque né, tem que fazer com todo mundo. O teatro, ele é especificamente feito pelo conjunto, é feito por todos. E aí você, quer dizer, reconstrói Cartola agora com 2 novas companheiras de trabalho, né? No bom sentido da palavra, porque eu acho um pouco assim pretensiosa essa palavra. Mas eu digo diva no sentido de doação mesmo. São pessoas que realmente estão fazendo o mesmo jogo que todos, inclusive do elenco. São 18 atores incríveis e todo mundo está fazendo o mesmo jogo. Eu lembro que no começo dos ensaios nós tínhamos uma flor assim, no meio dos ensaios, se a coisa ficava, sabe, o relacionamento humano, aquela coisa, né? Aí ficou meio estranho e ela pegava uma flor e a gente relembrava o ponto de partida. A flor, a rosa, as rosas não falam, Cartola, a poesia. E quanto a elas, eu posso dizer que seríamos de nós sem as mulheres nesse mundo, né? Isso também tem a ver com o Cartola, né? Dona Zica, Deolinda, até mesmo a Donária, que era né, um pouco mais animadinha. Mas, assim, eu acho que o legal da construção é isso, é o olhar da gente. A gente se olha em cena e a gente percebe que tem algo além do espetáculo. E o espetáculo não é só um espetáculo, é um movimento que traz negros em cena, um espetáculo que traz negros na plateia, um espetáculo que causa um movimento, uma discussão. Então, isso para mim, acho que é o mais importante como ator, estar inserido nisso. A Adriana Lessa já conhecia, né? Passávamos sempre no Prêmio Raça e falava, quero trabalhar contigo. Aquele salto gigante, eu falando daqui para cima, quero trabalhar contigo.
E eu e Virgínia, desculpe, nos encontramos, eu conheci Virgínia através de um CD dela, que um amigo meu me mostrou, e depois nos encontramos lá, né? Nos abraçamos e viramos Dona Zica e Cartola, e esse casal que fala de amor. Então, enfim, só tenho a agradecer. E esse amor é mostrado de uma forma muito linda, assim, no espetáculo, né, Virgínia? Como é que foi pra você, assim, que já tem uma carreira aí de cantora com, né, diversos CDs lançados, muito próxima do universo do samba, né, assim, teve sempre na tua carreira. Como é que foi se encontrar com Dona Zica, com esse personagem? Eu acho que foi um presente pra minha vida, pra mim como pessoa, em termos de crescimento como atriz e como pessoa também, conhecer essa história tão importante da Dona Zica, ela como pessoa, o que ela fez na comunidade da Mangueira, o que ela representa para o povo carioca e digo até nacionalmente, esse ícone do samba, né? Eu fui convidada pelo Roberto Lage e depois eu conheci o idealizador, que é o Jô Santana. Assim assusta logo de cara, né? Porque aí você vai vendo a figura dela muito diferente de mim. E depois, quando você vai conhecendo mais da história, principalmente através da neta dela, Lucemar Nogueira, eu pude ver que a gente tem alguns pontos em comuns, né? Por exemplo, a cozinha. Eu adoro cozinhar. Para mim, a cozinha é uma terapia. Eu adoro servir as pessoas com as coisas que eu crio na cozinha. E depois ela frisou uma coisa muito importante da Dona Zica, a doçura que ela tinha, essa coisa amorosa, maternal de agregar os seres humanos, sabe? E eu acho que eu carrego um pouco disso também. Então eu fui por essa linha. Pegou nesses pontos que vocês têm, né, em comum. Aí depois veio a caracterização, que ajuda bastante, mas você tem que ter essa essência da pessoa que você vai representar. Isso é o mais importante. E através da Dona Zica, consequentemente, fui conhecendo toda essa história que envolve o Cartola e que é extremamente importante as pessoas reviverem, que são a geração que conheceu, e os jovens que descobrem o Cartola, essa história de muito amor, de muita superação no tempo que eles viveram, o preconceito que eles carregaram. O samba não era visto como é visto hoje, né? Ele era dissolvido, as rodas de samba com polícia em cima. Então é uma história extremamente importante para todo brasileiro conhecer. E isso dá uma honra maior de estar fazendo parte desse elenco. De mostrar para tanta gente essa história, né? Sim. E você, Adriana, como é que foi? Quais os pontos em comum que você encontrou com Deolinda? Porque Deolinda era um personagem arretado, né? Tão arretado que teve um momento que, quando o Cartola está se arrumando para sair, e ela cuidava dele, ele foi abandonado pelo pai, e ela ficava ouvindo aquele menino tossindo sozinho em casa, e ela era conhecida no morro também como uma senhora que agregava, né, mãezona. Vou ajudar esse menino. Começou a ajudar esse menino, que tinha 17 anos, era um pouco mais velho, foi ajudando esse menino, foi se apaixonando por esse menino, coisa foi acontecendo, que na vida real, quando ela vê Cartola se arrumando, ela tira o terno dele, o paletó, joga na lama, ele fica bravo com ela, e a coisa acontece num sururu na roda, e depois eles se encontram de novo, tá tudo certo, continua. Mas assim, o ponto interessante é, a primeira vez que me chamaram para ser mãe, eu falava assim, mas como eu vou ser mãe? Eu nunca fui mãe. Mas aí disseram isso, né, que a gente carrega também esse lado maternal, né, cuidador, observador, o cuidado com as pessoas. E a Deolinda tem isso também, né, teve isso também com o Cartola. Que foi um momento assim, que ele foi, dos 17 anos, o tempo foi passando uma década, a segunda década, ele foi conseguindo, né, se estruturar na vida. E ela sempre lá ajudando e também batalhando, aí ele ia para o bar, ela ia atrás dele, buscá-lo no bar, junto com o Noel Rosa. Sim. Que aí um bebeu demais, outro também, ela bebia junto, mas vamos embora para casa. Aí ela acordava, os deixava em casa, dormia no chão. E assim, a mãe, né, que tira da boca para dar para o filho. Então tratava também Cartola dessa forma, né? Ele não teve mãe. Então ele sempre via nesse lado a mulher maternal, a grande mulher para ele, né? Ele buscava um pouco isso nas mulheres. Exatamente, exatamente. Agora é interessante você estar fazendo a Deolinda, foi a primeira mulher do Cartola, né, lá atrás. Como a Adriana falou, ela teve contato com o Noel Rosa, para vocês terem uma ideia, Noel morreu em 37. Né? Então, olha como isso foi lá atrás na vida do Cartola, né? Ela dava banho, inclusive, depois dos corres do Noel, né? Tem essas histórias, Nos né? dois. Nos dois. Ela era uma senhora, né, grande. Então, ela forte, pegava o Noel por um lado, pegava o... Vamos embora pra casa, minha gente! Difícil, dois magrinhos, né? Os dois ajudavam
ajudavam também. Aí dava banho nos dois, cuidava dos dois, os deitava lá na caminha, não sei se de um para um lado, outro para o outro, ela deitava no chão. E depois ia lavar a roupa para fora, cuidar da vida. A vida, né, que tinha que ser ganha, né? Sim. Vamos batalhar. Agora, é interessante apresentar ao público essa mulher, né? Porque, ao contrário de Cartola e Dona Zica, que todo mundo tem alguma referência, por mais que não conheça tanto, tem alguma referência, Deolinda, para o grande público, é um personagem desconhecido. E teve uma importância muito grande na vida dele, né? Sim. No período em que eles estiveram juntos, o Cartola foi muito produtivo, né? Assim, É verdade. Né? Ele criou a Estação Primeira de Mangueira, ele vendeu seu primeiro samba. Nossa, foi um Tudo momento... na gestão dela. Na gestão dela, ótimo. Nesse período que estava com ela, né? Mas é aquela coisa, a população negra também, historicamente, por questões, né, da saúde, desde que veio lá, teve a travessia, né, a diáspora africana, tiveram problemas na saúde muito sérios, né? A relação vascular tem mais na população negra, enfim. E a Deolinda tem um momento que justamente quando Cartola não está em casa, ela tem um piripaque e morre, né? Ela tem um problema vascular, ela tem... assim, é uma despedida sem estar, e ele sente muito arrependimento, né, em relação a isso. Por não estar em casa, né? Por não estar perto. Porque ela sempre cuidou dele, sempre esteve lá em todos os momentos. Até quando ela não estava, ela ia até lá buscá-lo, né? E ele ficou muito, muito triste. Ele foi, como dizem, né, a Nilcemar até contou também, para o fundo do poço. Ficou arrasado, que aí não tinha mais o que fazer e ficou, ele se largou, ele se abandonou, né? E que bom que apareceu um outro anjo na vida dele. Só que entre esse outro anjo apareceu Donária também. Sim, né? sim. E aí eles estiveram juntos, ele saiu do Morro da Mangueira, porque a Mangueira já... O samba já estava diferente, né? O samba que ele fazia era um outro samba, hoje é muito mais pra frente. Você fica preocupado com BPM, pro Cartola isso já era demais. Eu chamava de samba alterado. Já era demais pra cabeça dele. Ele foi o Monarca embora. fala que é o samba com agrotóxico. Olha. Aconteceram polêmicas também sobre o agrotóxico. No Brasil, lá em São Sim, Paulo. Ah, meu Deus verdade. do céu. Pois é, pulemos essa parte. Isso, pulemos essa parte. Mas essa relação, e é muito bacana no musical a gente acompanhar tudo isso que eles estão falando, né? Enfim, o Cartola no fundo do poço, depois da morte da Deolinda, depois vem Donária, a briga com a Mangueira, que é uma cena belíssima, né? Que é quando Cartola compõe Tempos Idos, né? Que a gente conhece hoje, não como um samba enredo, mas Cartola compôs Tempos Idos para o Carnaval de 61 e ele perde na quadra. Aquele momento é um momento belíssimo, né? Tristemente belo. Belíssimo no espetáculo, né? Sim. Na vida real não foi tão belo. Mas olha assim. que interessante, né? Hoje, todo dia é dia de festejar a vida, o momento da nossa vida, a respiração que temos. Hoje, aqui, estamos ao lado desse grandioso ator, generoso também, que completa 51 anos. Nós estávamos no dia 11 de outubro, ano passado, 2016, em São Paulo, fazendo a peça. No dia 11 de outubro, a peça começou, a gente fazendo a peça, e de repente teve uma queda de energia no bairro, e a gente fazendo a peça. Justamente nessa cena que ele perde, aí, assim, dependia do Baurac. Ele continuou a capela, porque não dava para ouvir Apagou a banda. tudo, Apagou tudo. Acabou a energia. De repente, a plateia achou que fizesse parte do espetáculo. Aí ele continuou cantando e a gente foi modulando, né? Porque a gente entra, nós fomos modulando, ele continuou cantando no sofrimento de tudo aquilo. E aí a plateia começou a pegar o celular e tentar iluminar o Cartola, e ele de branco. E as pessoas iam iluminando. E aí foi cantando, e aí o coral vai crescendo. Quando está acabando a música, nunca mais Mangueira, a luz volta. Nossa. Eu tô arrepiada. A luz Tudo volta. ensaiado. E era aniversário. Então, foi no dia do aniversário de Cartola. Nossa. Rogéria foi assistir, amor, falou, e aquele momento? Gente, Aquele momento foi maravilhoso, o que foi aquilo? E quando descobriu que não fazia parte, falou, vocês têm que colocar. Eu quero ver com a apagada de luz. É a relação do que falamos, né? Tudo que nos envolve é energia. Somos energia. A gente é energia. E a unidade isso é muito do importante. grupo, de sacar esse momento e como se posicionar. Parou, você leva um susto, mas você continua a cena. Então a Zica foi para esse amparo que ela dá ao Cartola nesse momento, pega na mão, tudo continuou. Os cantores e bailarinos vieram da coxia somando o coro. Que nós fazemos a consciência dele também, né? Dessa dor e a resposta para continuar. Foi lindo. Demais, Foi linda demais. emocionante,
Eu acho que quando tem essa comunicação, que primeiramente, antes do texto, ela vem entre os seres humanos que estão envolvidos num contexto. Quando ele está claro e ele é sedimentado, pode chover, pode cair um pedaço, você está unido, então você salva a cena. E vem uma coisa humana, que é visto e as pessoas então piram com isso. Que um dia numa entrevista eu falei justamente quando, no meu caso, cantora, né? Eu canto, não sei o que, ela esqueci a letra. Pode ser, é um erro, né? Então você fala assim, gente, vamos começar, porque essa música merece. Aí você é aplaudido em cena aberta, porque eles também gostam do endeusamento, mas gostam também do humano. Sim, de humanizar ali. Do agora. Então, e ali foi muito mágico aquele dia. É bom pro público ver que aquele Deus é humano. Pois é. Continua sendo Deus, né? Ele tem um endeusamento, mas ele é igual a gente. Ele erra também e aproxima. Mas tem que estar esse grupo coeso, isso é extremamente importante. É porque o teatro eu entendo como uma mandala. Uma mandala que é a última parte da mandala, não estou desfazendo dessa última parte, mas é porque o ator chega antes, tem a produção, a concepção, não. E aí, quando chega o público, é quando conecta a última parte da mandala, e aí tudo acontece. Precisa desse cadeado, né? E olha que interessante, né? Num carnaval, a gente desenvolve o enredo durante alguns minutos, né? Durante alguns metros, né? E para o espetáculo é realizado isso ali no palco. Sim. E é muito interessante. É o momento essa da energia, né? Gente, lembrando que vocês podem mandar suas perguntas aqui sobre o espetáculo, enfim, para a Adriana, para o Baurac, para a Virgínia. Marquem seus colegas aqui nos comentários para eles assistirem depois ou para eles assistirem aqui ao vivo. Todo mundo que é fã do Cartola, que é fã da Mangueira. Que é fã da Virgínia, que é fã da Virgínia, linda, que é fã do Baurac. Que quer parabéns pro Baurac, que é fã da Adriana. O Baurac, me conta... Como é que foi? Quer dizer, você, como a gente falou, tinha essa experiência com o Cartola. O que você descobre de novo do Cartola nesse? Você já estava convivendo com esse personagem há muito tempo, mas imagino que seja um personagem tão rico que talvez você vá descobrindo outras coisas dele ao longo do tempo. Né? O que ele te trouxe com essa nova montagem, com essas novas pessoas, com esse texto novo? Eu acho que nesse período que nós estamos vivendo, de tantas opiniões, né, facebookianas que são importantes, né, porque agora nós temos um lugar onde falar, onde dar as opiniões. Eu acho que é importante dar esse dado. Assim, hoje em dia ele me parece, se mostra para mim como mais resistente, né? É o mesmo Cartola de antes, só que numa outra circunstância ele se mostra como artista a resistência que nós estamos precisando no momento. Quer dizer, uma pessoa lá que teve a ideia e teve a coragem e essa sensibilidade de fazer essas poesias nos tocam hoje dessa forma e vai de encontro a tudo isso que está acontecendo sobre nós negros, sobre as coisas que falam de nós, sobre o que nós falamos de nós. Então ele, para mim, ele tem realmente essa cor de resistência. E as músicas dele eu vou redescobrindo a cada momento. É engraçado, nunca tinha prestado atenção nessa parte da música que dizer isso. E às vezes eu mesmo uso, quando eu estou num lugar assim que está um pouco assim conturbado, eu uso a mesma música. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Rir para não chorar. E a gente está precisando rir e chorar mesmo, precisando ser consciente, com certeza, porque só rir também não somos hienas, mas a gente tem que ter o famoso, né, que falava o Benjamin de Oliveira, pão e circo. A gente tem que ter a consciência, mas a gente também tem que ter o lúdico. E ele me traz isso. E como é que você chega na postura, na dicção? Como é que é chegar nesse lugar assim? Isso é técnica mesmo, é estudo, tem que ficar cuidando para não fugir, não virar outro personagem. Eu estou fazendo o que o Jair Rodrigues aqui, não. Estou fazendo o Cartola. Tem que estar sempre controlando, porque o teatro, como diz o Roberto Lage, o diretor, o teatro está vivo e ele só termina de mexer nisso tudo, nessa engrenagem, no último dia, assim, acabou, não teremos mais espetáculo. Enquanto ele estiver vivo, a cada dia ele tem que ser ajustado e tem que prestar atenção.
Muito bom. Virgínia, você, como a gente falou, já tinha, enfim, vários discos, gravou muito samba e você gravou As Rosas Não Falam. Gravei numa Né? versão de tango que Pois muita gente... Isso que eu ia falar com você, é uma versão incrível, é um tango, Que né? bom que você gostou, porque tem gente que Tem gente que não gosta, porque É. os puristas não gostaram. Sim, eu acho os puristas. Nossa, eu achei ficaram um pouco Ouçam, se indignados, vocês não conhecem ainda, procurem lá a gravação da Virgínia Rosa. Das Rosas Não Falam, que é um tango, é sensacional. Mas sabe por que teve isso? Que eu gravei um disco chamado Samba 2, que é a música do Marcelo Camelo, e nesse disco eu fiz essa ponte, o samba como a nossa música maior de influência para outros ritmos, outras coisas que aconteceram, a gente bebe tudo no samba. Aí eu conversei um pouco com Portugal, então eu trouxe algumas coisas de Portugal, transformei em samba, e para outras e o samba nós Transformou em outras coisas. Por exemplo, a Argentina, que tem tão forte o tango, né? Ou Portugal, o fado. E eu acho que esses estilos, eles conversam muito intrinsecamente, porque vem de uma coisa da dor. E eles são muito viscerais, eles conversam por aí. Então, o disco tinha esse conceito, eu achei que cabia naquele momento, né? E fiz e defendo a minha versão. Defenda, porque é lindo. Porque, é incrível. e também a liberdade para as pessoas, Claro. os mais puristas não gostarem, mas não, claro, não tenho a pretensão de ofender ninguém. É só eu como intérprete, eu me dou essa liberdade que como artista eu cresço mais, né? E também honrando as minhas influências musicais, né? Não, e a obra do Cartola ali, a letra e a própria melodia estão ali, né? Então, Quer dizer, pois é. Você tocar num outro estilo não apaga a obra que ele fez, né? E foi assim, tem a minha versão, As Rosas Não Falam, em tango, no disco Samba 2. Aliás, se vocês não conhecem também o disco da Virgínia cantando Clara, aí é sambão, né? Pois é. Aí é sambão. Olha, sempre eu dou uma mexida. É o seguinte, esse disco da Clara, como ela se projetou como sambista, na verdade, quebrou um tabu, né? Nos anos 70, de que mulher não vendia disco de samba. É a aí primeira... surgiu o ABC, né? Alcione, Beth e Clara Nunes. Ela foi consagrada como sambista, mas desde o tempo de Minas ela cantava bolero. Sim. Então no show tem os grandes sucessos de samba, mas no disco eu priorizei a cantora intérprete. Então as pessoas se surpreendem quando tem lá Basta um Dia, do Chico Buarque de Holanda. Ou então Iracema, do Adoniran Barbosa. Tem a valsa do Vinícius de Moraes, a Quem Me Dera, que é lindíssima. E só quem conhece Clara mesmo, falei, mas ela cantou uma valsa? Cantou. Então eu fui por esse lado da intérprete, que eu acho importante conhecer. Porque ela é outra artista que sofreu alguns preconceitos. Ou é a macumbeira, ou só canta samba, e não sei o que. Ela tem que ver a grandiosidade dessa artista, que também sempre precisa ser lembrada e reverenciada. Aliás, isso é fundamental, né? Como vocês estão fazendo com Cartola, como esse trabalho da Clara, é trazer essas pessoas de volta, né? Sim. E mostrar coisas que as pessoas não conhecem, Não né? conhecem, né? Às vezes você fica num segundo patamar, assim, e é estranho. Eu acho que tudo tem que ter o seu lugar certo. E a gente, como artista, tem até essa obrigação de mostrar o valor que esses artistas têm, não só para nós negros, para o povo brasileiro, para a formação cultural. Para a nossa cultura. Porque temos muito negros na plateia do Cartola, mas todo tipo de pessoa está lá. Nosso país é um país miscigenado. Então as pessoas, quando veem esse musical e essa estética que estamos fazendo de musical extremamente brasileiro, elas se identificam. E aí tem a comoção, tem a comunhão. Então, isso que é a grande coisa que eu fico super feliz, ainda mais acrescentando isso que Flávio acabou de falar, num momento tão delicado que as pessoas estão desesperançosas. Então, quando elas veem esse espetáculo, dá um afago, dá uma esperança. E ainda mais sabendo dessa dificuldade desse casal, desses casais que ele viveu, né, o Cartola. Então, eu acho que traz esse ganho social, além de inserir o negro como um artista protagonista, culturalmente falando, ele traz esse afago, esse alento para a população no momento que está todo mundo assim, quem falou? Um jornalista falou, vá ao teatro. Dá um tempo pro Lava Jato, vá lá beber alguma esperança.
até pra gente dominar essa situação, né? O que acontece. Lava a alma, né? Que ele falou. Lava a alma, Lava isso jato, mesmo. vamos lavar a alma, né? Independente de gostar ou não de samba, eu acho que o mais legal de tudo é quando eu olho uma plateia de jovens que até possivelmente não gostariam desse gênero e conseguem se reconhecer ali, se enxergar. E isso para mim é o DNA brasileiro, que fala mais alto. Sim. Né? Foi bacana, enquanto a Virgínia estava falando dessa coisa da comunhão, né? Eu estava pensando sobre isso, porque quando eu saí do espetáculo, eu fiquei pensando assim, poxa, e vi todo mundo aplaudindo muito, gostando muito, eu muito feliz também. Eu fiquei pensando, por quê, né? O que foi? Foi o canto que é muito bonito, foi o texto que é muito bacana, a interpretação. Fiquei tentando elaborar um pouco, né? E eu acho que teve muito disso, acho que essa é uma definição perfeita. As pessoas se veem ali, né? A identificação. Elas se reconhecem. Essa história não é só do Cartola, é minha, é sua, é da gente, né? Do nosso povo, né? E isso dá também uma honra, né? De pertencimento, que país é esse, como temos talentos, né? Eu acho muito esperançoso, eu fico feliz de estar fazendo isso, passando essa imagem para as pessoas. Nós também ficamos felizes por vocês estarem fazendo isso. Adriana, você também é do samba há muito tempo, né? Eu amo samba. Você é do balacobaco, né? Adorei. Conta um pouquinho da tua relação com o samba, que já vem desde pequena, né? Quando pequena tinha festa da primavera na escola, e aí as mães fantasiavam as crianças, né? E minha mãe olhava para mim, para o meu irmão. Essa eu guardo com muito carinho, né? Porque tiveram outros momentos. Mas o meu irmão era o malandrinho, porque assim era falado, né? Ele era com a roupinha malandrinho, e eu era a baianinha, toda fofinha. Aí eu tinha turbantezinho, a sainha de baianinha e ia para a escola na festa da primavera. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. Mas teve uma passagem interessante, quando eu desfilei ainda no Vai-Vai, na década de 90, quando ainda era na Avenida Tiradentes de São Paulo. Não era no AMB ainda? Não era no AMB, não era lá tinha no... o Sambódromo. Não, o Polo Cultural Grande Otelo não era ainda na Avenida Tiradentes. Depois, né, na época que eu fiz Terra Nostra, no ano 2000, aí desfilei, ainda seu Basílio era vivo, né, nos presidentes da Rosas de Ouro, desfilei com ele. Depois o tempo passou, já conheci as escolas, mas aí seu Nenê de Vila Matilde me convidou para ser rainha de bateria. O próprio seu Nenê, não foi a Nenê de Vila Matilde da escola, foi o seu seu Nenê. Seu Nenê e a pedreira. Seu Nenê me convidou, aí eu sentada com ele no barracão, olhando as pessoas no barracão. Aí eu falei, seu Nenê, ele, oi minha filha, eu senti no meu coração que não é para eu vir à frente da sua bateria. Ele nem me olhou, ele falou assim, não. Eu falei, não. Tocou aqui no meu coração que é para eu vir com as baianas. Ele, é mesmo, minha filha? Eu falei, porque as mulheres, né, a gente quer sair à frente da bateria. Loucas pra mas é lindo, assim, todas as posições são maravilhosas. E aí eu falei, tocou muito no meu coração isso. Mas sabe, seu Nenê, eu posso, em nome do senhor, ir até a Portela pedir licença para a velha guarda, para eu vir à frente das baianas? Porque o senhor sabe que eu não estou de brincadeira, né? Ele, minha filha, vá lá. Aí vim até a Portela, já conhecia a tia Surica, né? Mas aí eu vim até a Portela, pedir licença para a velha guarda, para poder sair lá em São Paulo, desfilar em São Paulo à frente das baianas, da Nenê de Vila Matilde. Por assim foi, em alguns anos, né? Que foi maravilhoso, assim. Foi bem interessante. Falando dessa relação de samba, né? Sim. E lá em São Paulo, em muitas edições, eu apresento o concurso da Corte do Carnaval de São Paulo. Que é a primeira vez que eu apresentei, eu falei, uau! Que é de uma energia, é uma dinâmica, aí eu tenho que entender quem está chegando, quem não está, porque às vezes as pessoas estão não posso, tem a camiseta, não posso, tem ensaio, né? E aí chegam os pavilhões e você tem que usar seu momento de saber quem é quem, pedir licença ao protocolo para reverenciar o pavilhão que está chegando, e a embaixada do samba, isso é muito interessante, assim. E eu gosto muito. Essa coisa de você ter ido pedir licença para a velha guarda e tal, é mostrar como você entende ali os códigos, como você está dentro dos códigos desse mundo, né? E eu gosto muito, assim, é muito rico. E são pessoas que eu me vejo, né? Falo, nossa, parece minha tia, quando eu era criança, né? Então é muito familiar, né? É a nossa história. A gente não pode fugir da nossa história. Não posso querer ter uma história, outra que não seja minha, né? E aí quando pinta um convite para você fazer um espetáculo como esse, é juntar tuas duas grandes paixões, provavelmente, né? O convite surgiu porque um amigo meu
soube que haveriam as audições. Eu não sabia. Aí eu falei, eu não estava sabendo. Aí ele falou assim, vamos agora, já te inscrever. Eu falei, vamos! Aí ele me inscreveu para fazer as audições, eu fui para as audições, né? Para poder tentar estar inserida no musical Cartola. Engraçado que tudo isso foi falado aqui, agora a Lessa falando, a Adriana Lessa, eu fico pensando, tudo está interligado. Como dizia o ator Bispo do Rosário, que eu tive o prazer de fazê-lo no cinema, ele dizia que tudo está no mundo. Obrigado. Tudo está no mundo, é só para quem enxerga. E aí eu fico olhando, Virgínia Rosa adora fazer comida. Será que é por acaso? Essa relação toda com samba, né? A minha relação com essa coisa do Cartola, de ter feito já o Cartola antes, estamos todos, e o elenco todo. Inclusive nas audições, coisas lindas foram ditas, vividas. Nossa, eu chorei muito, mas Mais assim, de 3 mil todos nós pessoas, choramos. né? Assim, das pessoas falarem, cara, que eu sempre ouvi dizer que não tinha espaço pra gente. E aí quando eles olham e veem todo aquele grande acontecimento, falam assim, não, isso é possível, né? Em uma audição houve uma das... Né, que está no elenco, inclusive. Eu não ia dizer agora. Mas ela disse, né, eu vim fazer o teste, porque as pessoas ficam nervosas, né? A gente faz teste, a gente fica nervoso. Claro. Aí ela disse assim, eu vim fazer o teste, porque minha mãe falou para eu estudar, fazer as coisas e tal, enfermagem, lá, mas eu vim fazer o teste para tentar. Porque minha mãe falou que, para que é que eu vou fazer isso? Que não existe espaço para artista negro. Você vai fazer qual personagem, minha filha? Não existe espaço para artista negro. Então eu vim aqui para tentar. E isso assim dava uma dor ouvindo isso, né? E é possível. Sim. Não é necessário que tenha lá na sinopse presidente da empresa, negro. Claro, claro. Não, você pode. Por que você não pode já colocar um ator que seja negro, um ator que seja gordo, um ator que seja nipônico, um ator, né? Por que você não pode colocar o ser humano? Viabilizar a diversidade, o ser humano. E até é triste até compreender, Adriana, que essa mãe fala isso por uma razão, para cuidar, né? Quer dizer, que ela está observando o que acontece à volta, identifica isso e fala, olha, minha filha, é muito difícil. É triste, né, detectar isso, né? Mas e bonito ver a filha tomando a atitude de não, eu vou lá. Né? E hoje, essa filha, olha que interessante também, como disse, né, os símbolos, esta filha, que poderia ser nossa filha, né, pela idade que tem, ela é a porta-bandeira da nossa escola fictícia Arengueiros de Curicica, que nosso carnavalesco Hugo Germano tem a loucura de querer até fazer, não um enredo sobre Cartola, mas o Abre-Alas. Eu posso falar sobre o Abre-Alas rapidamente? Pode, meu. Então, simplesmente o Abre-Alas dele é assim, ele vai colocar no Abre-Alas todo mundo subindo e descendo a escadaria da Penha, da Igreja da Penha. Lá em São Paulo as pessoas, algumas não entenderam muito, mas são 365 degraus. Você vai repetir a coreografia quantas vezes na Marquês de Sapucaí? Ele enlouqueceu, né? Ele está tão alucinado, maravilhado com esse artesão da música, que ele quer mostrar tudo que pode. E aí os componentes da escola, todos nós vamos ajudando o carnavalesco a apresentar essa história. Então a informação que nós não temos, fotografia, né? Eu não encontrei, da Deolinda, eu faço o quê? É a relação emocional dela, né? É o símbolo humano dela. A Dona Zica e Cartola, nós temos essa imagem, né? Mas é importante trazer essa verdade humana todo o tempo. Aliás, é bacana contar isso, né? A peça se passa em 2 momentos distintos, né? Tem a escola de samba, Arengueiros de Curicica, né? Que está fazendo um enredo sobre Cartola. E o carnavalesco vai contando ali para a comunidade a história do Cartola e em alguns momentos entra o momento do Cartola, né, décadas atrás, vivendo, né, os fatos ali. Então tem os 2 momentos e a Adriana vive no momento de Olinda e a Soninha... que é chefe da ala das cozinhas. Isso, exatamente, né? No momento escola de samba. Que é o momento que o carnavalesco vai apresentar, eu entendo que ele vai apresentar os protótipos, ele já tem o enredo todo pronto, ele vai apresentar o enredo, os protótipos, e para isso ele preparou, junto com a presidência, a diretoria, que temos lá a Silvete Montilla também, que faz parte muito bem da nossa presidência, melhor, diretoria. É bem claro, diretoria. E aí é preparada uma feijoada, né? E mais uma vez a gente faz o quê? Como as baianas, né, também preparam, que já foram rainhas de bateria, já foram, né, elas preparam o alimento para o nosso físico, elas também têm aquela sabedoria de trazer informações, né,
caminha por aqui, meu filho. Que aí tem a Dona Zica, que faz isso com Cartola. Então, é uma costura, né? Sim, é muito bonito. É muito lindo. É muito bonito. E só um Diga. pouquinho, só para concluir essa coisa da menina que a gente ficou falando, é a Larissa Noel. Larissa Noel. Que faz o porta-bandeira, Ótimo. e o Gabriel Vicente, Que faz o mestre Mestre de Sala. 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 Mestre Sala. Agora, Baurac, tem outro momento muito bonito, que é a relação dele com o pai. Ai, Né? Fala sobre gente! isso. Que é um Augusto Pompeu. Nossa, exatamente. Pompeu, um grande Pompeu, ator que brasileiro. essa relação dele com o pai, a gente sabe que era uma relação muito delicada ali, né, de abandono e depois de reencontro. E tem um momento do espetáculo lindo, que é o momento desse reencontro, né? Queria que você falasse um pouco dessa parte. Eu acho um momento tão lindo, particularmente, e acho um momento lindo nacionalmente, porque coloca em questão a presença do pai e a importância dele na família. Aquela máxima, que eu entendo até como mínima, fazendo um trocadilho, que é: mãe é só uma e pai você encontra na esquina. Não concordo. E, infelizmente, o meu nem na esquina eu encontrei. E sem querer fazer aqui uma análise em grupo, mas o Não meu começa, pai tá? não começa. E agora, gente, isso vai durar até as Ai, 11 da meu noite. Deus, dia do Temos tempo aqui, aniversário. temos tempo. Mas a verdade é isso, é esse questionamento com relação a isso. Ele abandona o filho aos 17 anos, sem julgamentos, mas ele abandona o filho. E esse filho tem que lutar pela vida. E esse filho é um artista. E esse filho, o que sobra, né, quando ele vai embora, ele fica com um cavaquinho na mão, que é um símbolo forte da música, né? O Cartola trilhou pela música depois, e esse cavaquinho tem uma grande importância tanto na peça quanto na vida. Uma questão cênica, acredito, mas simboliza essa música. E depois, no final da peça, gente, não estou estragando a peça, né? É isso que eu ia falar hoje. Não estraga, imagina, todo mundo está na internet, Tá sabendo tá que a gente sabendo que ele divulga. encontra Os encontro spoilers lindo. estão todos lá na Wikipedia. Tá tudo certo, ele encontra com o pai, enfim. Mas este encontro, de novo, coloca uma coisa positiva numa coisa que teoricamente seria negativa, né? Dessa relação dele com o pai que se perde e que se reconquista. E a peça tem esse nome, não é por acaso, né? O mundo é um moinho, e ele vai remoendo e vai transformando ou em coisas boas ou em coisas ruins, né? E no caso da peça a gente consegue transformar, ele passa uma peça inteira assim. E quando eu olho para o Augusto Pompeu, voltando, não querendo fazer análise, mas quando eu olho para o Pompeu é a chance que eu tenho como brasileiro, né? Representante de todos os filhos negros, ou filhos mesmo, né? Que eu não estou falando de negros, estou falando nessa coisa do pai, da figura do pai, né? do abandono. Naquele momento, quando ele diz assim, ainda bem, mais ou menos isso, né? Que bom que eu estou vivo para dizer que você não me fez passar vergonha, você me fez sentir orgulho. Então aquele é um momento para mim muito forte. E para a plateia, né? Não por conta disso, mas porque realmente a estrutura, o jeito que foi feito, Sim. a música, os arranjos, né? Nosso mestre maravilhoso, Rio do Hora. E então aquele momento ali é um momento que eu sinto que o público abraça, porque não é uma questão minha só, é uma questão de todos. Tanto no casamento, quando tem o pedido de casamento, todo mundo, eu estou exagerando, mas as pessoas querem um companheiro, querem uma companheira, querem casar, querem ter filhos, alguma coisa assim. Mas quando chega no momento do casamento, tem um suspiro dos enamorados, ou dos pretendentes a enamorados. Muito, que é muito adianta bom. o trabalho, né? A gente adianta o trabalho. Tava em dúvida? Não, vamos casar? Agora, Vamos tocar essa música no nosso casamento? Aliás, esse encontro do Cartola com o pai, existe um vídeo, né? A gente Sim, falamos viu, de gente? Pronto. Documentário. Obrigado. Pois é, incrível, que quem não viu também procure lá, Cartola Pai, O Mundo é um Moinho, né? Que ele canta, enfim, que é super emocionante, que vocês revivem lindamente, né? E essa coisa do Arthur Shechel ter escrito dessa maneira em dois ambientes dá uma dinâmica, né? Muito bacana. Eu acho muito legal. Eu acho. Ficou muito inteligente a estrutura do espetáculo. A pessoa né? falou, mas peraí, então na quadra, depois foi lá pro barraco, no Caju, onde foi? Pra você ficar ligado o tempo todo, né? E a coisa do contador de história, né? Que Também. quando entra alguém, me ajuda a contar a história?
É isso. Maravilhoso. Aliás, vocês já citaram aqui alguns, mas é importante falar de todo mundo, né? O Roberto Lage, o diretor, o texto do Arthur Chechel, a produção é do Jô Santana, a direção musical é do Rio do Hora. Aliás, tudo que faz sucesso em samba, você vai olhar, tem o Rio do Hora lá. Gente, tá dominando a praça. Dominando a praça. A Praça Virgínia falou, Tiradentes. né? Teve lá o ABC, Alcione, Beth e Clara. E assim, dominamos a praça, Rio do Hora tá do outro lado com Beth Carvalho. Daqui a pouco Alcione do outro lado. Pintam todos ali, né? Rio do Hora é impressionante, né? Eu queria falar da caracterização, que é o Cabral... Eliseu Cabral. Né, Eliseu Cabral. Porque a maquiagem, eu me sinto uma tela. Porque quando eu fiz da outra vez, eu mesmo, chegou uma repórter no jornal, o Globo, inclusive, a Robertinha, e falou assim, gente, tem que fazer uma foto, faça uma foto com o Borac. Eu peguei tem lápis de olho? Tem um blazer. Seu óculos de aviador. Pum. Primeira foto de Cartola em 2004. Agora, então, e tem uma boca, que eu peço licença para fazer, que eu fiquei observando a foto, né, do Cartola e vi que tinha a estrutura dele resultava numa coisa assim. Mas como eu né, tenho um lábio grosso e tal, eu fiquei pensando, o que é isso? Aí fui entendendo que era isso, resulta nessa fotografia. Então isso foi o que eu trouxe, associado, né, assim, com esse trabalho incrível do Cabral, que deu uma afinada, assim, escurece um pouco desse lado, deixa o rosto um pouco mais afilado, e aí junta e, digamos que, Super Gêmeos ativar, nasce um Cartola. Só para não parecer que é só meu, né? que a coisa é minha apenas. Claro. Né? E o Cabral foi premiado. Foi. Sim. Né, recentemente. Isso. Né, por esse trabalho também. Pelo assim trabalho como o do Cartola. Baurac. Pois é, eu ia falar aqui, o Baurac foi indicado a melhor ator do BCA, né? Isso. O espetáculo teve em cartaz em São Paulo no final do ano passado, então a turma de São Paulo toda aí já conferiu, agora está no Rio. Tem previsão de viagem? Ainda não? De ir para outros lugares? Mas ainda certezas, estamos aqui, né? Mas ainda estamos aqui. Eles irão aí para o resto do país, né? Mas olha, eu queria falar uma coisa também. Eu sei que você falou que tem tempo, né? E a gente gosta de conversar, que você ia falar dos nossos colegas. Sim, pois é. A gente não deixa. Não, então, pode. aí ia falar do Dá Hugo tempo. Germano, da Silvete Montilla, que Isso. estão espetaculares. Aí tem o Augusto Pompeu, Ivan de Almeida, Edu Silva, e coloquei aqui grande elenco, porque eu não consegui pegar todo mundo, mas são 18. Se eu for até ali, eu volto aqui. Peraí, eu vou fazer vou ali e volto aqui rápido, quer ver? Vamos falar o nome de todos os 18, em breve. Brevíssimo. Deixa eu falar aqui, aproveitar aqui e falar da Nilcemar. Gente, Pode entrar, Nogueira, pode pesquisadora, que deu grandes toques pra gente. Pois é, a Nilcemar faz a pesquisa do musical. Nilcemar, nossa atual secretária municipal de cultura, beijo pra Nilcemar, Beijo. querida. E imagino que a Nilcemar tenha ajudado muito na caracterização da Dona Zica, ou não? Porque ela é neta da Dona Zica, né? Eu fiquei imaginando a Nilcemar dando palpite lá na Dona Zica. Me conta, Virgínia. Interno, né? Mais do que... Pra mim, assim, eu não sei, do visual ela nunca falou nada. Pra mim, ela ajudou com links, assim, que ela me mostrou no YouTube. Entendi. A biografia, que ela falou, leia a biografia da minha avó. E depois, Virgínia, estudando, fui vendo alguma coisa do movimento da Zica. Quando ela Então a Nilcemar não palpitou nessa composição. Pra mim, não. Olha, eu achei que ela tivesse ficado lá. Não, a Zica era assim, a Zica era assado. Não, ela só falou, toma cuidado, a doçura que ela tinha, e eu, por conta própria, falei, não sei se ela vai aprovar, porque demorou para ela chegar perto de mim nos ensaios, ela lá super simpática, mas depois que a gente estreou, que ela veio e abraçou emocionada, eu falei, você é a pessoa que eu tinha mais medo de não ser aprovada. Claro. Então, depois ela aprovou, aí eu fui vendo o andar da Dona Zica, um pouquinho que eu pude ter em algumas Ó, que imagens. Profissionalismo, hein, Nilcemar? Tô impressionado aqui. Você manteve ali, né? E eu conheci a Dona Zica, lá em 2004. Sim, Tava ela de costas, Dona Neuma, sempre muito feliz. A senhorinha de costas falou, olha, ele vai fazer o Cartola. Lá já virou rindo, assim. Alegria verdadeira, genuína. Sempre sorrindo. Agora é legal porque você trouxe uma coisa da Dona Zica, essa coisa da doçura e tal.
que eu acho, ou não sei se é uma impressão minha, mas que não era tão conhecida assim das pessoas. Porque a imagem da Dona Zica que ficou dos últimos anos era muito relacionada à Mangueira e daquela coisa da emoção, né, em relação aos resultados da Mangueira, né? Tava muito ligada, mas acho que estava pouco ligada à pessoa dela, assim, a parte dela mais pessoal. Eu acho que tinha uma imagem muito ali pública, como ela, sim. E acho bacana como vocês conseguiram construir a relação deles. Foi linda. importantíssimo a Nilcemar dar esse toque para mim, falar da doçura. Então eu imaginei que fora a consciência, embora pouco estudo ela tinha uma consciência de social, de justiça, porque ela conheceu Mandela, ela conversava com os militares no tempo da ditadura, ela tinha um trabalho extremamente importante, mas amoroso. Ela não pegou em arma, ela não agrediu em ninguém. Ela ia na conversa, muita diplomacia. Então a gente vê isso na biografia dela, que é interessante. Ela era recebida por todos os presidentes. Pois né? Marcava lá no Palácio do Planalto, o presidente recebia. E eu acho que o caminho era o amor, era a doçura. Que ela passava para esse homem. Mas ela não era, digo assim, ela não era nem agressiva, mas ela chamava ele na chincha. Porque ela sabia com quem ela estava tratando. Sabe? Porque essa fragilidade do Cartola, tinha um homem muito forte, ele ia pegando essas mulheres maternais, né? Mas aquela história, que come quieto, sabe? Que é aquela fragilidade, todo mundo Cartola, mas as mulheres sabiam quem ele era, né? Claro. Se apaixonava enlouquecidamente. Enlouquecidamente. Então tem aquela cena antes do concurso que ele pede, né? Chega a menina, posso te dar Não, o que é isso? Vai dar... Olha, a Dona Zica já dá um chega. Aliás, tem um momento ali, que é o momento do Zicartola. O Zicartola é um dos meus momentos, assim, nostalgia do que não vivi. Né? Se tinha um lugar que eu queria estar, em algum momento da minha vida, era o Zicartola, gente. Imagina aquilo. Viver aquilo. Pois e isso você vai pegando no ar, porque eu também não vivi. Sim. E não tem, assim, vídeo do Zicartola, pelo menos eu não achei. Tem algumas fotos. Não tem. Mas do que você vai pegando, eu acho que quando você se apropria com reverência de um personagem, ainda mais que existiu, eu acho que vai vindo uns toques mágicos. Eles vêm. Então a Dona Zica fala, boa noite, meu filho, ajuda aí com as toalhas. Eu acho que vem esse clima. É legal pra gente, artista. Vamos lá. Opa! Vamos falar dos colegas todos aqui. Por favor. Temos aqui os queridos Baurac, Virgínia e Adriana. Falamos do Hugo Germano, da Silvete Montilla, do Augusto Pompeu. Temos também Eduardo Silva, Renata Vilela, Ivan de Almeida, Larissa Noel, que a gente citou. Isso. Lu Fogaça, Andréia Cavalheiro, Grazi Brasil, Flávia Saoli, Paulo Américo, Gabriel Vicente, que também falamos porque é o mestre Sala, certo? O Rodrigo Fernando e o André Moato. É muita gente em cena, gente. Aliás, as audições foram feitas em São Paulo. No Itaú Cultural. Certo? O que é também uma novidade. Fazer uma peça sobre Cartola, né, com audições em São Paulo. Não tem muita gente de São Paulo no elenco. Bastante. Né? E tem do Sul, tem do Sul, e do Rio também. Mas foi gente do Brasil inteiro. Nós Mais vimos de 3 mil. as pessoas puxando as malinhas. Foi incrível. Muito foi bom. Um momento muito Vamos incrível. fazer um convite então para o pessoal para assistir Cartola, lembrando dias, onde está, enfim. Estamos lá no Carlos Gomes, né? No berço do samba, né? Onde Praça Tiradentes, onde o samba por muitos e muitos anos esteve presente e está agora novamente, né? Com Bete Carvalho de um lado e Cartola do outro. Aliás, o musical da Bete também é muito bacana. Também recomendo a todo mundo, que é muito interessante. Vamos falar de todos, né? Vamos falar de todos. E de quinta a domingo às 19 horas. De quinta a sábado às 19 horas, perdão. E aos domingos às 17 horas, que é um horário bom, que é cedinho. Quem vai com crianças, né, com a idade certa, né, do espetáculo, vai mais cedo e vai embora mais cedo, feliz. Eu ri porque a criança com a idade, teve uma criança em que fala. fala. O Hugo sendo o mestre de cerimônia, de certa forma, para o espetáculo, sendo carnavalesco, o representando o carnavalesco, conversou com um outro personagem e esse personagem tem que ligar para o convidado, que às quintas-feiras e aos domingos temos convidados, cantores convidados. Teremos hoje, quinta-feira, Xande de Pilares. Incrível, Xande. Teremos na sexta-feira Virgínia Rosa. Virgínia Rosa Virgínia Rosa e Moato. Teremos no sábado. Virgínia Rosa e Rio do Hora. E no domingo,
a velha guarda do Império Serrano. Que delícia! que maravilha. Isso vai ser muito lindo. E aí quando ele fala com o personagem, como é que tá o convidado? Já tá chegando? Eu falei assim, peraí, alô? Tinha uma criancinha e fez, alô? Pronto, a mandala se manifestando. Interativo. Incrível. E tem, assim, mais um detalhe, que um grupo de crianças lá da Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca, eles foram que é Cine Gigoia. E eles conseguiram, enfim, uns convites, acho que com o metrô, e foram assistir a peça. Aí no final uma menina negra, que eu conheço desde criancinha, assim, chegou do meu lado e meu ouvido assim, falou assim, é o negão chegando. Falei assim, que bacana que ela entendeu, né? Não é apenas de mim, ela está falando de tudo, né? E quando eu inaugurei o Centro Cultural Cartola, eu já falei isso do senhor que veio? Enfim, quando eu inaugurei o Centro Cultural Cartola em 2000, e lá vai pedrada, vem um senhor, né? Contemporâneo, acredito um pouco mais jovem, lógico, do que o Cartola, e apertou minha mão e falou assim, olhou bem no fundo dos olhos e falou, ai, que saudade de você, Cartola. Olha. Aquilo para mim, gente, foi assim, o Mas significado é o maior de ser aplauso, ator. né, que você o poderia melhor receber, prêmio, né? o melhor aplauso. E para quem está ouvindo isso, vendo o Baurac mencionar nesse acontecimento, quando nós estávamos ensaiando em São Paulo, ele estava lá fazendo a caracterização, Rildo falando aqui comigo, e a gente tinha uma música para cantarmos juntos. De repente ele virou, eu fiquei parada olhando, eu não sabia o que eu fazia. Só que ele já tinha aparecido para todo mundo, eu não tinha visto. Aí eu fiquei parada olhando, não sabia o que fazia. Aí depois a gente terminou, aí ele falou assim, não, deixa eu sair daqui, né, gente? Pera. Deixa, né? Por favor, volte um pouquinho, vá dormir mais um pouquinho. Assim, mas um trabalho lindo, lindo, lindo. Digno mesmo, de prêmio. De todos os prêmios. Toda a né? respeitabilidade, né, que você tem com outro ser humano, a gente consegue ver através do trabalho que ele faz com o Cartola. E a gente fica muito feliz de estar inserido nesse contexto de tanto amor, respeito, sabe, perseverança, ativismo, né, cultural, social, que é fazer Cartola no Mundo é um Moinho. E aqui no Rio de Janeiro agora, a priori até 28 de maio. 28 de Nós maio. ficamos, Então né? corram lá para Apareça. E dar uma sempre olhada. a gente, se você comentou e achou interessante, né, já saímos? Não, Vocês são estamos uns no ar. amores, excelentes artistas, sou fã de cada um. Ó, disse Josimar, Josimar Oliveira Luiz Ribeiro, Otávio. Luiz Otávio. Beijo! Beijo. E aí, isso aconteceu, é importante dizer isso também, né? Uma estrutura grandiosa assim, surgiu por conta do patrocínio, que Sim, veio claro. a partir de São Paulo. Então as audições aconteceram Por isso, lá lógico. Claro. e a estreia aconteceu lá. Claro que também seria lindo se tivesse acontecido Sim. aqui. Nesse momento estamos aqui. É. Né? Mas falo isso porque é muito importante também. Claro. Para o trabalho que a gente faz, a gente passa por um momento difícil em todos os setores. Desde o humano, sabe, emocional, social, financeiro, mas é importante termos empresas, né, sérias que possam também fazer sua participação Um ativa espetáculo na cultura. grandioso desse, né? Exatamente. Aliás, queria lembrar duas coisas aqui, a partir do que a Adriana falou. Vocês falaram que domingo tem a velha guarda do Império Serrano. Sim. E hoje o Império Serrano completa 70 anos. Opa! Olha que Quanta energia! lindo! Então é uma semana Salve! especial. Aliás, a velha guarda do Império vai estar amanhã lançando o seu CD lá no Museu do Samba. Então é uma semana especial para o Império Serrano. E queria lembrar que o samba enredo que encerra o espetáculo, encerra a Cartola Mundo é um Moinho, é a música original do espetáculo, que é composta pelo Arlindo Cruz e pelo Igor Leal. Então o Arlindo é um cara queridíssimo, queria dedicar hoje a entrevista a ele. Que lindo! Que estamos todos E vibrando olha, muito para ele. Nossa, eu não sabia, né, que é aniversário do Império Serrano. Virgínia de Verde. Sim. Ele, Cartola. Baurac de verde. Acontece, gente. eu tenho um verdinho aqui, né, distante, que não Tem dá pra aqui, ver. tem. Parece Ou seja, só dourado. eu que sabia que estou errado, né? Que me ajuda, né? Por dela, tá existe tudo errado. certo. Portela é clara. Tanto é que na época de Cartola, quem sempre ganhava o samba enredo era Portela. É Portela. Ganhava o carnaval era verdade, Portela. Olha lá, Portela. a gente tá falando a mesma verdade. linguagem. Estamos juntos. né? Estamos. Então o Arlindo que teve lá no Cartola, no espetáculo, na quinta-feira passada, no dia inclusive que eu fui assistir, foi lindo, foi um momento emocionante. E estamos todos aí na torcida pela recuperação. O Arlindo já está se recuperando e Com vai certeza. logo sair dessa, que estamos aguardando ele aqui, né? Para voltar lá no Cartola. Pois é. Léo, obrigada, viu? Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, Obrigada, muitíssimo. Léo. Primeiro agradecer pelo que eu vi lá na quinta-feira, que foi Opa. lindo, vocês emocionaram e eu continuo emocionando todo mundo. E agradecer por vocês terem vindo aqui. Obrigada Obrigado. a você. Obrigadíssimo. Tem uma música logo no comecinho,
Adriana, já acabou a entrevista, mas ela não para de falar. Tem uma música logo no comecinho da peça, né, que ela fala isso. Alegria era o que faltava em mim. Uma esperança vaga. Lindo. Começa assim, com a escola de samba cantando. Cartola, né? Cartola. Né? Os versos de Cartola vão vindo de vez em quando, né? O tempo todo. Vão vindo, dá para ilustrar a vida inteira, né? Sim, com certeza, aprendizado. Gente, obrigado, tá? Bom espetáculo hoje, eles estão correndo daqui para ir pro teatro. Obrigado pela presença aí de todos vocês, acompanhando mais uma vez aqui. Tchau, Extra. Nossa roda de samba ao vivo, estamos encerrando mais uma transmissão. Semana que vem a gente volta. Tchau, obrigado. Beijo. Tchau.